Só quis pontuar isso aí, porque isso que fez até eu mudar a minha chave um pouco. Certo. Quando o pastor Elias ele falou da adoração, passou um filme aqui na minha cabeça de algo bem recente na igreja. Às vezes você está na igreja adorando a Deus, cada um tem a sua forma de manifestar o que ela está sentindo, né? Tem uns que gostam de levantar as mãos, outros só chora. Meu marido, ele só chora, ele está sentindo a presença de Deus, ele chora, chora, chora. Eu já sou mais extravagante, né? Eu já levanto a mão, já dou uns pulos, aquela coisa toda, né? Corria. Cada um... Foi, pastor? O que foi? Ela corria, mano. Corria? Cada um tem uma forma de manifestar ali a presença de Deus, né? E o engraçado é que quando eu comecei a minha caminhada, eu falava assim, Deus, por que esse povo é assim? Porque eu via as irmãs marchava, com a mãozinha assim, marchava. Aí eu via outras que marchava no lugar, outras já marchavam assim, e umas coisas assim. Aí os pastores pulando, eu falava, eu queria entender aquilo, sabe? Eu queria entender. E eu dizia para Deus assim, Deus, eu não quero só sentir, mas eu quero ver, sabe? Eu quero contemplar como que é, por que as pessoas fazem isso. Boa. Isso aqui é muito poderoso. Boa. Porque eu tive uma experiência muito forte e agora, recentemente, aconteceu um fato que daqui a pouco eu vou contar, que na época, quando eu estava começando a caminhada, o pastor Gelson, que foi a primeira igreja que eu frequentei, que é a Igreja Avivamento Bíblico, ele tinha uns mistérios que ele dava uma sapateada, lembra que ele fazia assim? Lembro. Né? Lembra? E daí, ele fazia assim com a mãozinha dele, assim, e na igreja era tudo de banco, assim, sabe? E eu lembro que eles começaram a cantar um louvor, e ele tirou o violão dele e começou a falar em mistério e a sapatear. E eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu quero sentir isso, mas eu queria entender o porquê que essas pessoas sapateiam. E eu fechei o olho e comecei a chorar, e de repente eu comecei a sentir algo tão gostoso, tão tremendo. Só que aquele algo que era tão gostoso, de repente começou a ser um calor tão grande assim, que quando eu senti aquele calor muito grande assim, eu abri o meu olho. E quando eu abri o meu olho, eu vi literalmente, nos pés do pastor, bola de fogo. Olha só. Que tomava conta do pé dele, parecia... hoje as pessoas usam muito esse termo sapato de fogo, né? Mas o pé dele era envolvido com uma bola de fogo tão grande. E quando ele sapateava, aquela bola de fogo, ela jogava faísca na igreja. Sabe quando você faz um fogo assim, você bate na lenha, sabe que sai aquelas faíscas? Começou a sair aquelas faíscas. E aquelas faíscas eu via assim que pegava nas pessoas, as pessoas começavam a falar em mistério. E de repente veio uma faísca na minha direção. E eu lembro que ela veio pequena, mas quando ela veio assim na minha frente, ela veio muito grande e tomou conta do meu peito. E eu caí no chão. Eu chorava. Aí me levantaram e eu comecei a pular e comecei a saltar na presença de Deus. E isso aqui é muito forte. Por que eu digo isso? Eu nunca julgo quando eu vejo alguém nos mistérios de Deus dentro de uma igreja. Ou pulando, ou sapateando. Eu acho que isso é muito perigoso. Porque a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não sabe. Às vezes você vê aquelas pessoas que parecem ter uma espada na mão, né? Você não sabe. Você não está vendo a espada ali, mas no mundo espiritual tem uma espada. Agora, recentemente no nosso culto, o Nenê cantando assim, um louvor... E os anjos cantam santo, e desceu uma unção tão poderosa na igreja, tão poderosa, e eu com meus olhos fechados sentindo aquela presença. Aí você ouvia, como diz o pastor Elias, do povo, né? Verdade. Você via Deus tomando a igreja, né? De repente eu sentia assim, literalmente, como se fosse uma pena que passava assim no meu rosto. Quando eu abri os olhos, eu vi a irmã Fábio da nossa igreja, que quando ela sente a presença de Deus, ela fica assim, ó. E ela vai sapateando na igreja assim. E eu nunca tinha visto o que eu vi na vida dela. Eu vi um anjo que atrás dela, como se tivesse grudado nela, com umas asas muito grandes, umas asas que protegia ela, e um outro braço que estava na direção do braço dela.
Ela fazia assim, ele fazia assim também. Na hora eu falei pro meu marido, olha aquele anjo abraçado com a Fábio. Então a gente não entende, é uns mistérios de Deus. Então eu falo pra você, a gente sabe que existe muita meninice por aí. Tô falando de lugares que são sérios, que você vai, que você percebe que são igrejas sérias, né? Nunca julgue se você vê alguém assim, adorando ou sapateando, algo espiritual muito forte tem ali. Muito forte. Isso é interessantíssimo de você falar, pastora. Porque, por que é legal falar sobre isso? É muito interessante a gente falar sobre essas experiências, porque a gente fala aqui de um público não majoritariamente cristão, né? Não sei como que tá, mas assim, coloca aí no chat, cara, pra gente saber como é que tá. Mas existe esse pensamento eu vou dizer assim, eu acredito que uma grande parte, por exemplo, o cara vai conhecer a igreja da primeira vez. O cara nunca, vou procurar uma igreja. Aí as pessoas têm essa experiência de ver essas, né, as manifestações do Espírito, de anjos e tudo mais, e as pessoas costumam a julgar isso daí é fingimento, por isso que eu não fico na igreja. Mas a gente entende que, eu achei muito interessante nessa fala que você diz, cada pessoa tem uma experiência diferente naquela questão do Espírito Santo. Né? Quando a pessoa é tocada, cada pessoa tem uma experiência diferente, né, pastor? Isso aí eu achei interessante. Isso é muito, cada um expressa de forma diferente. Cada um tem um jeito, né? Dependendo da experiência, do tempo de comunhão que você vai tendo ali com Deus, chega uma hora que você chega na presença de Deus, você não aguenta. Você não aguenta, é algo tão assim, cada um tem um jeito de falar. Eu, particularmente, somente quando a gente entra naquela explosão, assim, eu sinto algo tão poderoso, mas tão poderoso, assim, que você não sabe quando você não sabe como expressar. É algo tão poderoso, você tá entendendo? Que você não sabe se você levanta a mão, se você glorifica alto, se você marcha, é algo muito forte, é algo muito poderoso que é derramado. Só que é lógico, cada um tem que se permitir. Cada um tem a sua forma de manifestar, como eu disse, tem uns que chora muito, né? Tem outros que se joga no chão, tem pessoas que caem no chão e choram, cada um tem um jeito, entende? Tem outros como a irmã Fábio, que ela fica o tempo todo com a mão assim, rapaz, o tempo que ela fica com a mão assim, se fosse no cotidiano, jamais ela ficaria. Dá um alerta. E marchandinho, ó, entendeu? Então tem que ser muito Deus, mas muito Deus. Então você percebe ali que aquele momento de explosão de presença de Deus e é algo muito poderoso. E uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, gente, se você tem vontade, tá sentindo a presença de Deus, você tem vontade mesmo de levantar a mão, de glorificar alto, não se segure, se permita. Porque quando a gente se permite, a gente começa a conhecer um universo muito poderoso que é o mundo espiritual. E é essas horas, pastor Elias, acredito, né, que quando essa unção está tão forte, que é aí que o inimigo também pode se manifestar numa energia tão poderosa e tão boa com o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o inimigo pode se manifestar. Acontece da situação, tipo, da pessoa... Tipo, sei lá, pastor, você tá orando lá, de repente a unção tá, de repente você tá olhando lá, a pessoa tá te olhando meio de zóio baixo assim, ó. Claro. E num momento desse também pode acontecer? Pode, porque é uma manifestação do sobrenatural, né? Essa é uma grande verdade. É uma manifestação do sobrenatural. Assim como o sobrenatural também é o outro lado, né? Pode ser que no meio de alguém que tá pulando, tem alguém pulando também pela força do mal. Exatamente. Né? O inimigo também pode falar línguas muito próxima, parecida da nossa, mas não é. É igual Denorex, parece, mas não é. Né? E você olha, peraí, cara, o que tá acontecendo aí? Né? Que língua é essa? E a gente consegue, então, através do Espírito Santo, ter um dom do discernimento do Espírito ali, né? Não como um julgador, que tem gente que vai lá e fica, essa é de Deus, essa não é. Essa não é. Primeiro que Deus tem multiforme ação, né? A gente vai encontrar gente que diz, eu não acredito nisso. Tudo bem, eu respeito, né? Mas eu, conhecedor do mundo espiritual, de algumas coisas do mundo espiritual, pela infinita misericórdia do Senhor, conhecendo um pouquinho, a gente já viveu experiências profundas, né? Conhecendo um pouquinho do que o Espírito Santo é capaz de fazer com uma pessoa, porque uma coisa é você falar assim, o Espírito Santo ele enche uma pessoa.
Teoria é fácil. Mas e na prática? Você já conheceu o Espírito Santo na prática? Como é que ele faz? Como é que ele trabalha? Se você for se posicionar à luz da Bíblia, você vai ver que ele fez coisas com pessoas que você diz, cara, que é isso, meu? Eu me lembro que uma vez o Moisés, acho que foi Números, né? Números 11, o Moisés orando num arraial, transferindo a unção dele para os 70, lembra disso, Dani? Ele começa a orar e é transferido uma unção sobre aqueles homens. Mas tem 2 que não entrou, tá lá do lado de fora. E aí só que a unção alcançou eles lá do lado de fora. E eles começaram a profetizar do lado de fora, a pular lá do lado de fora. Alguém foi lá e avisou, diz, seguinte, acontecendo uma coisa estranha lá. Tem 2 homens dando escândalo lá fora. Eles, como assim? Foram lá e contaram isso para Moisés. Falaram, Moisés, tem 2 aí que tá dando escândalo lá fora, tá profetizando lá fora, estão dando escândalo. Aí ele olha, se não me engano era o Eldade e Medade. Aí ele diz assim, oxalá, que não só os 2, mas que todos aqui recebessem do que eles estão recebendo. Olha só. Né? Então, assim, cada um vai manifestar de uma maneira essa unção do Espírito, que, aliás, eu era contrário. Eu era um cara sistemático. Eu aceitei Jesus numa igreja muito abençoada, que foi minha mãe, que foi a igreja O Brasil para Cristo. E eu falo que o Brasil para Cristo foi minha mãe e o avivamento bíblico foi meu pai. Numa visão de paternidade, assim, como filho. E nessa igreja, eu vi muitos sinais, muitos milagres. O fundador dela, o missionário Manuel de Melo, era um homem que eu seguia ele, ouvindo os disquinhos dele. Na época era vinil, né? Não tinha essa coisa de moderna que tem hoje, né? Então, uma época eu vi que ele estava numa cruzada e era muito milagre, era um homem que orava muito, não tinha uma fala teológica, né? Não tinha uma linguística, né? Não tinha uma linguagem culta como nós temos na atualidade, mas era um homem cheio do poder de Deus e eu vi coisas assim acontecer que era fenomenal, né? Depois lendo literaturas como um Diário de um Pioneiro, né? Que conta que no culto as pessoas flutuavam, cheios do poder de Deus, né? Houve lá um pregador com uma certa feita pregando, flutuou, levitou do chão, cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos encontrar um bando de gente desconhecedor do que é o sobrenatural de Deus, que critica quando alguém dá um pulinho lá na igreja. Ah, não pode. Meu, você não sabe o que está acontecendo. O quanto que é bom. O quanto isso é bom. E eu crítico. Aí me levaram um dia pro monte, eu cheguei lá no monte, vi um povo lá pulando lá, eu disse, misericórdia, esse povo tá tudo endemoniado. Eu acostumado a orar por libertação, ver demônio cair, então pra mim isso era o máximo, né? Até que eu cheguei lá e falei pro irmão que me convidou, falou, eu vou começar a orar e você vai ver, esses demônios vão se manifestar aí, porque eles estão tudo pulando e dançando aí no meio e não tem quem repreenda. Desse jeito. Levantei a mão de longe assim e disse, em nome de Jesus, todos os espíritos que estão aí no meio desse povo agora, eu estou dando uma ordem que caiam todos por terra. E eles não caíram. Aí eu falei, nossa, mas eu estou acostumado a falar isso e acontecer. Orei de novo. Fiz de novo aquela oração, não aconteceu. Aí eu saí do lado e falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou em pecado porque não está acontecendo nada? Pedi perdão pro Senhor se tinha alguma coisa em oculto e voltei lá de novo, levantei a mão mais perto e mandei que todo mundo parasse, que parece que pegava mais gente ainda. Foi aí que eu parei e disse, bom, vou fazer uma outra oração. Senhor, se isso aí for de ti que está acontecendo aí, então que isso pegue em mim. Ah, mano, logo em mim, eu cheio de firulagem, cheio de postura, aquele cara chato. Daqui a pouco eu comecei a sentir minha perna que começou a tremer, Dani. Aí eu me agarrei numa árvore assim, sabe? Falei, não, eu preciso ter postura, meu, não pode, eu não sou assim, o que tá acontecendo comigo? E aí eles cantando lá, eu comecei a sentir uma alegria que me deu vontade de dar umas risadas assim, do nada. Aí eu comecei a dar umas risadas assim, eu colocava a mão na boca, eu tive, o que tá acontecendo comigo? Daí o irmão que me levou e falou assim, ô varão, o que tá acontecendo com você? Eu falei, cara, não sei.
Eu não sei. O varão. Ele falou assim, ué, mas você falou que era contra essas coisas? Eu sou, mas parece que é mais forte do que eu. Eu falei pra ele. E rindo. E começava a rir. Não, e eu me segurava. Daqui a pouco, eu me desprendi daquela árvore que eu não aguentava mais me segurar. Meu corpo inteiro tremia. E aí, quando eu vi, eu tava caído no chão. Eu rolei no chão. E o pessoal, daqui a pouco eu escutava o pessoal rindo de mim lá. Eu escutava, porque você cheio do Espírito Santo, você não perde a consciência. É diferente do outro lado, que você perde a consciência e vira um instrumento do inimigo lá. Lá você não perde a consciência. Aí eu rolava naquele chão, mas era um sentimento muito bom, muito gostoso, que eu não queria parar. Eu sei que eu dei trabalho para os obreiros naquele dia. Eu saí de lá dizendo, por que eu não experimentei isso antes? Hoje eu falo para o Espírito Santo, se tu quiser me pegar e me usar, faz o que tu quiser de mim, né? Aí eu me lembrei de Jorge Val. Jorge Val foi um camarada que saiu de um segmento religioso que ele estava e ele fazia suas oferendas no mato, né? Ele ia para mata fazer isso. E Jorge Val chegou um dia lá e para fazer o trabalho dele lá, chegou lá, estava saindo um bando de crente, todo cheio do Espírito Santo, sapateando assim. Daí o líder do grupo que estava indo lá para fazer o trabalho falou assim, vamos se afastar. Daí Jorge Val disse assim, mas a gente não vai entrar fazer o trabalho? Ele falou, não, vamos esperar esse povo ir embora. Mas por quê? Porque tudo que a gente fizer aí agora, eles vão desfazer. Ixi. Por quê? Porque quando eles ficam fazendo esse sapateado deles aí, quebra tudo que a gente vai fazer, não acontece nada. Ele falou, mas nós não somos mais fortes que eles? Não, nesse caso aí não. Ele falou, então a partir de hoje eu estou deixando desse lado, vou passar do lado deles que é mais forte. Então, eu falo sempre, não mexe com um crente cheio do Espírito Santo, e você não sabe onde você está entrando, meu amigo. E aí ele conta hoje, né? Ele fala assim, não, eu me tornei daí um canela de fogo, pelo amor de Deus, eu vou ficar do lado daquele que é mais forte, né? Então, a gente até canta uma canção lá na igreja, um corinho de fogo lá, que diz assim, o forte não é quem faz, o forte é Jesus quem desfaz. E aí segue. Eu lembrei daquele pastor que... Esqueci agora o nome dele. Que Deus pegou ele uma vez na mata. Ele falou assim, parece que eu tô numa jangada. Ele segurava aquele... Um pastor também, que ele era muito letrado, né? Uhum. E ele era contra isso, lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. E daí, no monte, ele pegou e abraçou numa árvore, assim, Magno. E ele encurvava com aquela árvore. E a gente falava, esse cara vai cair. Ele Teólogo, aí, né? Teólogo, inteligentíssimo. Ele fala. Daí ele gritava assim... Parece que eu tô numa jangada. Aí ele começava aleluia, e já soltava uma língua estranha assim. Eu falei, meu Deus, quando quer pegar. Sobrenatural mesmo.